Agora, turma, nós vamos continuar e agora nós vamos abordar sobre a região do Ártico. A região do Polar Ártico, ela está localizada na região norte da superfície terrestre, também podendo ser chamada de área setentrional ou boreal. Essa região, ela é banhada pelo Oceano Glacial Ártico e as suas águas estão cobertas por grandes bancos de gelo, as quais vêm sofrendo variações em conformidade dependendo da época do ano. Essas áreas polares, não só como a Antártica, como o Ártico também, elas recebem a menor incidência dos raios solares. E daí, por conta disso, são regiões extremamente frias, né? Como eu já coloquei para vocês na aula anterior. São regiões extremamente frias, onde a permanência do homem, né? Onde a vivência do homem não é satisfatória devido às suas condições climáticas. E também é uma área que, por mais que esteja na extremidade da superfície terrestre, sofre e vem aí sofrendo intensamente com as diversas alterações que o homem vem fazendo na superfície terrestre, como, por exemplo, o aquecimento global. Como eu já tinha falado, né, eu vou tornar a repetir que o clima da região, ele é um clima polar, tá? Um clima extremamente frio, onde as temperaturas elas são negativas, né? Como, por exemplo, cerca de menos 10 graus Celsius, ou então até mesmo menos 21 graus Celsius, por exemplo. A incidência dos raios solares que ocorrem lá, ela é uma incidência bem baixa. Os raios solares que atingem lá, eles não atingem da mesma forma que eles atingem as outras áreas, como, por exemplo, a nossa. E um tipo de vegetação que nós até encontramos em uma pequena área dessa região, por exemplo, é a tundra. A tundra, ela tem como característica aí ser um tipo de vegetação, né, bem rasteirinha, onde ela não consegue se desenvolver muito. Ela é uma vegetação bem pequena, né, bem rasteirinha mesmo, e ela é típica de áreas frias, onde, por exemplo, o seu solo consegue permanecer congelado, que é o solo que nós chamamos de permafrost, né, que significa permanente congelado. Aqui nessas duas imagens, por exemplo, nós podemos perceber o clima, né? O clima polar, como vocês podem ver. E na imagem abaixo nós podemos perceber a tundra, como eu falei para vocês, né? Reparem que aonde ela está, o solo dela é congelado. E ela é típica realmente dessa área, né? Ela consegue sobreviver a esse solo mesmo estando congelado. Porém, ela não se desenvolve mais do que isso, tá? Ela permanece assim, desse jeito. Bom, aqui eu falo sobre o aquecimento global, né? Como eu também já falei lá na outra aula, vocês sabem que ele é o principal causador aí de destruição dessas regiões polares. São áreas onde nós temos aí as imensas calotas polares de gelo, que a partir do momento que elas se derretem, elas acabam ocasionando, né, o aumento do nível de água dos oceanos. E aí o problema é que cada vez mais, quando esse nível de água dos oceanos eles vão aumentando devido a esse derretimento, a probabilidade é de que os outros continentes, né, tenham problemas relacionados a isso. Como eu já falei para vocês, que lá no continente europeu, a Holanda, por exemplo, ou Países Baixos, como podem ser chamados, já sofre com esse tipo de problema. E à medida que o homem vai se desenvolvendo, à medida que vamos criando novas técnicas, novas formas de trabalhar, né, novos materiais para serem utilizados, claro que isso vai impactar diretamente ao meio ambiente, e daí nós temos esses tipos de problema, como o derretimento dessas calotas polares de gelo, a elevação da temperatura da Terra e uma série de outros problemas
que são relacionados, né, a partir dessa intensa modificação do homem.